Queridos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas e pudesse, de maneira rápida, ler comigo um texto da palavra de Deus que se encontra logo no primeiro capítulo, Lucas capítulo 1, e é apenas um versículo, porque é importante que você entenda o tema do que a gente vai falar hoje e que é muito importante que você escute como palavra do Senhor ainda hoje. Versículo 37 de Lucas, capítulo 1, Lucas 1, 37. O anjo está falando a Maria e, ao anunciar o nascimento de Jesus àquela virgem, Maria, ainda desposada com o seu esposo José, mas sem ter tido com ele qualquer tipo de intimidade, ele também menciona no versículo 36 que Isabel, a parenta dela, também havia igualmente concebido um filho na sua velhice, e aquela mulher, como nós sabemos da história, era uma mulher já estéril, e o seu pai Zacarias era um homem idoso. Portanto, do ponto de vista natural, seria absolutamente impossível que eles tivessem concebido um filho. E então o anjo se volta para o que ele estava anunciando, relacionando o milagre na vida de Isabel e Zacarias e o milagre da concepção virginal de Jesus Cristo, e então diz assim, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler juntos esse texto? É apenas uma frase, vamos ler juntos com força e fé. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Queridos, hoje pela manhã e à noite, nesse domingo de Natal, eu estarei falando sobre o improvável Natal das impossibilidades. Eu sei que se você conhece bastante português, você haverá de perceber que foi uma grande redundância. O improvável Natal das impossibilidades. E como ficará claro agora pela manhã, eu vou focar a minha atenção sobre o nascimento de João Batista, como era improvável que aquilo tivesse acontecido, pudesse acontecer, e como também à noite é improvável, para dizer mais exatamente, impossível, que Jesus nascesse da maneira como ele nasceu. Mas mais do que enfatizar isso, porque fica claro que Deus foi quem fez e, portanto, o que é impossível a mim, impossível a você, foi plenamente possível ao Deus Todo-Poderoso, o que eu gostaria de levá-lo a refletir comigo é por que Deus prefere fazer coisas impossíveis. E particularmente no Natal, por que é que Ele não usa das coisas naturais para fazer aquela história da redenção tão distinta, tão significativa, que é a história do nascimento do seu Filho Jesus? Há razões por isso, e nesta manhã eu gostaria de focar com você sobre as razões do nascimento improvável, impossível de João Batista, da maneira como está descrito. E a ideia é demonstrar como essas duas histórias, o nascimento de João Batista e a noite de Jesus Cristo, que são contadas por Lucas, a partir do capítulo 1 e vai até o capítulo 2, no verso 20, quando ele intercala as narrativas, ora falando de João, ora falando de Jesus, ele acaba traçando um roteiro de improbabilidades, de impossibilidades, que é o cerne da mensagem do Natal. Assim, Lucas demonstra que Zacarias e Isabel, ele faz questão de dizer isso, não podiam ter filhos, mas Deus tornou o improvável e o impossível, na verdade, para ser um cumprimento cabal de todas as promessas messiânicas, a começar da vinda do precursor de Jesus Cristo, João Batista. Isso tinha a ver com um propósito redentivo, e aí veio João Batista.
Maria e José, como veremos de maneira mais exaustiva à noite, também não haviam coabitado. E apesar disso, de maneira única e singular em toda a história da humanidade, veio Jesus Cristo como expressão perfeita não apenas do poder de Deus, mas também da graça do Senhor. E como se não bastasse, outras improbabilidades e impossibilidades acabam acontecendo. E se você olhar dessa perspectiva, você verá várias. Por exemplo, desde o tempo de Malaquias, o último dos profetas, Deus estava silente. Aquilo que a gente chama de período interbíblico ou de silêncio profético, durou quase 400 anos, quando Deus não se manifestava ao seu povo, nem por sonhos, nem por profecias, nem por visões, nem por aparições de anjos. Deus que durante toda a antiga aliança foi pródigo, rico na sua multiforme maneira de revelar-se, ali ele para com Malaquias e deixa um silêncio altissonante. Deus se calou, o Deus que fala se calou, o Deus que se revela se escondeu, criando um anticlímax, para que quando enfim chegasse a hora, como diz o texto, a plenitude dos tempos, aquele silêncio fosse quebrada com a voz mais poderosa do universo, que é a voz de Deus, com a manifestação mais graciosa e poderosa, que é a manifestação de Deus. Ele faz isso e então começa a revelar-se por meio de anjos. Anjos que há tempos não apareciam a servos de Deus, desde o último dos profetas Malaquias, aparecem e aparecem abundantemente. Gabriel, outras miríades de anjos, não apenas aqueles que teriam participação direta na história da redenção, como Zacarias, como Isabel, como José, como Maria, mas também aos que testemunhariam dos fatos do Natal. Eles aparecem a anjos e até mesmo a personagens estranhos à história da antiga aliança, magos do Oriente que nada tinham a ver com o judaísmo e que faziam da própria situação de dominação estrangeira, como Herodes o Grande, ele também acaba tomando conhecimento de que o silêncio havia se rompido e o Redentor estava para chegar. A história então é contada numa sequência de improbabilidades, numa sequência de impossibilidades. Profecias, no entanto, são cumpridas, cânticos são entoados, reações são despertadas. E Mateus e Lucas, os dois que contam com mais detalhes, acabam preenchendo essa linha narrativa e também pode ser vista como uma linha e um relato de improbabilidades e de impossibilidades. O que está por trás disso? Porque Deus prefere usar improbabilidades e impossibilidades para revelar-se, e mais, para revelar a sua redenção, da maneira mais improvável, da maneira mais impossível que alguém poderia imaginar. É porque por trás dessa história de improbabilidades, de impossibilidades, existe um tema, existe uma razão e um propósito, que era demonstrar que aquilo que, mais do que tudo, era impossível ao homem de conceber e de realizar, ou seja, a sua própria salvação, Deus faria por suas próprias iniciativas, sem mérito humano, sem esforço humano, sem participação humana, a não ser como recipientes da graça de Deus. É a própria Maria que se auto-intitula como bem-aventurada, porque diz que foi agraciada. Como serva humilde é visitada pela graça de Deus. São os pastores, que nós chamaríamos de aqueles mais excluídos entre todos os afazeres e profissões da época, que são contemplados com um coral de anjos dizendo glória a Deus nas alturas e aos homens a quem Ele quer bem, para demonstrar que tanto magos do Oriente, sábios como pastores simples nos campos, dos extremos da vida, Deus revela a sua graça.
Os poderosos são colocados de lado e excluídos da narrativa, a não ser no papel de vilão que cabe a Herodes o Grande. E aqueles que seriam os mais improváveis, eu diria aqueles que de maneira impossível estariam incluídos, são incluídos na narrativa com um propósito: para mostrar que era improvável, acima de tudo, que era impossível, acima de tudo, que o ser humano pecador se salvasse por suas próprias iniciativas, méritos e esforços. E Deus então escolhe que a maneira mais fácil, mais evidente e clara de demonstrar isso é fazer um roteiro completamente diferente, é não usar a instrumentalidade natural de um homem e uma mulher coabitando para gerar o seu filho, é não revelando-se aos sacerdotes e à casta hierárquica da cúria judaica de Jerusalém, mas a pastores, para demonstrar que ele vinha praticamente para ressignificar toda aquela religião deturpada e corrupta que o judaísmo tinha se tornado no primeiro século. Portanto, era improvável e impossível que os coadjuvantes dessa história fossem aqueles que foram de fato escolhidos: Zacarias e Isabel, anjos e pastores, magos e Herodes, José e Maria. Portanto, o plano redentivo do Deus triuno, que é executado por Jesus, é marcado pela maneira divinamente graciosa de transformar o impossível e o improvável em algo surpreendentemente poderoso. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Embora esse texto tenha sido dito pelo anjo a Maria, referindo-se a Isabel, de que Deus estava cumprindo não apenas nela, mas também na sua parenta, algo que era improvável e impossível, dando a ambas um filho, uma sendo estéril e a outra ainda sendo virgem. Na verdade, esta expressão, para Deus não há impossível em todas as suas promessas, também se aplica a cada um de nós. João Batista, de maneira muito particular, eu chamo a sua atenção, é o precursor improvável. E ele tem um papel que é absolutamente singular, a ponto de um pouco mais à frente, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava preso, e alguém, ou ele mandou alguém perguntar ao Senhor se ele seria de fato o Messias, e Jesus fala do que estava acontecendo para que o interlocutor pudesse voltar a João Batista e ter certeza de que ele era o Messias. Ele vira-se para aqueles que veem aquele diálogo muito estranho e diz assim: entre os homens nenhum foi maior do que João Batista, mas qualquer um que crê se tornará maior do que ele. O que Jesus está dizendo, portanto, é que nesta mesma linha, que para Deus não há impossível em todas as suas promessas, que a impossibilidade que acontece no nascimento de João Batista e que o torna tão singular e surpreendente, também é acessível a todo aquele que crê. Entender então como Deus age por essas impossibilidades e improbabilidades no nascimento de João Batista e qual é o seu papel singular como precursor de Jesus, pode alimentar a nossa fé para que possamos também nós crer que para Deus não há impossíveis também nas nossas promessas. E para isso eu gostaria de convidá-lo exatamente a voltar o seu texto, a sua visão, o seu olhar para o texto de Lucas capítulo 1, quando essa história começa. Veja que no partir do verso de número 5, Lucas, depois de ter feito uma introdução de 4 versículos, muito parecida com a que ele faz em Atos capítulo 1 também, são 2 volumes escritos por Lucas no Novo Testamento, dizendo que ele havia agora, dizendo que ele tinha assumido uma missão de contar a história de Jesus. Ele começa dizendo assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia,
houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Os sacerdotes cumpriam turnos, escalas, como os nossos diáconos, presbíteros e os pastores. Sua mulher, descreve Lucas, era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, portanto, de família sacerdotal, ambos descendentes de sacerdotes. O texto diz no verso 6 que ambos eram justos diante de Deus, uma expressão usada frequentemente no Antigo Testamento para mostrar homens e mulheres que eram piedosos, que conheciam a lei do Senhor e tentavam vivê-la de maneira piedosa na relação com Deus e com os demais. Eles, portanto, não eram ímpios, eram justos, porque o ímpio é aquele que não tem temor a Deus e, portanto, não deseja viver e não faz diferença alguma para ele de maneira piedosa. Diz o texto que ambos eram justos diante de Deus, vivendo, olha aí a descrição, irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Como em outras histórias do Antigo Testamento, lembrando Abraão e Sara, por exemplo, a piedade deles, no entanto, não os impedia de terem um amargor na alma, e o texto registra isso no verso 7. Diz, mas não tinham filhos, e não tinham filhos, e a razão era porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dias, portanto, essa esterilidade já era alguma coisa definitiva. A esterilidade para uma mulher judia tem uma conotação, ou tinha uma conotação, de maneira ainda mais clara na Antiga Aliança, muito maior que nos dias atuais. Da mesma maneira como a prosperidade para o chefe do clã de uma família judaica significava que Deus estava abençoando os seus negócios e abençoando os seus esforços para ser um homem piedoso, diligente, comprometido com a sua família, mas também alguém que prosperava. Para a mulher, a prosperidade significava ter muitos filhos. Essa era a maneira como, no Antigo Testamento, várias histórias são entretecidas, em que Deus abençoa por um lado, mas de alguma maneira, como diz o texto, fecha a madre daquela mulher, entendendo que é Deus que faz gerar a vida, para que alguma coisa sobrenatural aconteça. O texto diz que ela era estéril e avançada em dias. Portanto, esta era o downside, a parte baixa, triste, a parte negativa dessa história tão bonita desses dois que viviam de maneira irrepreensível diante de Deus. Mas aí o anjo diz no verso 8, trazendo para a atualidade dos seus dias, que aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, portanto, não era alguma coisa que alguém havia pedido, nem Zacarias nem outro, já prevendo o que aconteceria, mas simplesmente pela maneira natural de dividir os turnos, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Havia várias tarefas que o sacerdote tinha que fazer, uma delas era acender o incenso, porque aquele incenso representava simbolicamente as orações que o povo de Deus fazia. Ele entra no santuário do Senhor, sai dos átrios onde os sacerdotes ficavam e faz aquele ato litúrgico, aquele ato de culto, representando uma das facetas do serviço sacerdotal, que era a oração. O sacerdote normalmente orava pelo povo e oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. Coube nessa divisão de tarefas que naquele dia específico Zacarias entrasse no santuário do Senhor para queimar o incenso. Era um momento singular, porque enquanto o incenso era queimado, o sacerdote fazia as orações, portanto ele estava dirigindo a sua palavra, a sua mente, o seu coração diretamente a Deus. E diz o verso 10 que durante esse tempo todo o povo permanecia da parte de fora orando e sendo representado na parte de dentro pelo sacerdote que queimava o incenso e orava a Deus. Foi aí, nesse momento sublime de devoção, mas também de intercessão do sacerdote pelo povo, que apareceu, veja aí o verso 11, um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso.
algo absolutamente extraordinário, improvável, incomum, até então para homens como aquele daquela geração e de outras tantas gerações por 400 anos, impossível, porque não tinha-se registro de que isso houvesse acontecido nesse período de silêncio apostólico, silêncio bíblico. Diz o texto no verso 12, que ao ver o anjo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, que sempre é a primeira reação no Antigo Testamento de pessoas que veem manifestações gloriosas de Deus, como por exemplo o aparecimento de anjos. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, verso 13: não temas, não te assustes, não te apavores, porque a tua oração foi ouvida. E aí descobrimos que, em primeiro lugar, os impossíveis e os improváveis de Deus frequentemente são frutos de orações secretas que fazemos diante de Deus. Até aqui não há nenhum registro que Zacarias orava. De maneira consolada, ele sabia que já estava avançado em dias, a sua mulher era estéril e também já avançada na idade. A conclusão que eu e você poderíamos chegar era que Zacarias já não pedia a Deus filhos, que Zacarias já estava conformado. Sabe, irmãos, há situações em que nós precisamos realmente nos conformar com aquilo que parece ser a vontade definitiva de Deus para conosco. Mas mesmo nesses momentos, isso não nos impede de secretamente colocar a nossa vida diante de Deus e pedir por coisas impossíveis, aquelas que aparentemente nos dariam até vergonha de abrir num culto de oração diante de pessoas, para não parecermos ridículos, para não parecermos ambiciosos demais, quem sabe, para não parecermos pessoas que não têm senso de limite. Mas Zacarias não tinha isso. Nós descobrimos aqui que ele orava, porque o anjo diz: a tua oração foi ouvida. Dentre as muitas orações que nos seus turnos de intercessão, Zacarias trazia do povo para com Deus, para representar o povo diante de Deus, ele incluía lá na listinha de oração dele: Senhor, quem sabe ainda é tua vontade. Senhor, eu sei que é impossível. Eu sei que eu já deveria me conformar que foi para o sacerdócio que o Senhor me chamou, que eu já me realizo, minha esposa e eu vivemos bem. Há uma tristeza, no entanto, o Senhor sabe. Quem sabe foi assim que a oração de Zacarias foi feita, e ele diuturnamente apresentava diante de Deus. E aí concluímos que frequentemente, como em outros casos tantos, e aí eu me recordo de cara de Ana pedindo a Deus por Samuel, a ponto do sacerdote ali achar que ela estava bêbada no templo quando balbuciava as palavras, como algumas vezes nós fazemos, não em alta voz, mas quando estamos juntos orando e balbuciamos palavras diante de Deus. E Ana balbuciou palavras, pedindo a Deus que a sua vergonha fosse tirada, que o constrangimento de não dar um filho a seu marido pudesse lhe ser tirado e ela tivesse um filho, e se Deus assim fizesse, ela o consagraria para o sacerdócio, e Deus dá Samuel, o grande sacerdote que representa a lei, no sentido de ser aquele último antes do primeiro rei de Israel, Saul, o homem que unge Davi, o segundo rei, o homem segundo o coração de Deus. Veja que privilégio, porque Ana conformava-se, mas não deixava de orar. Conformava-se, mas não deixava de interceder. Não desista das suas orações, querido. Não desista. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Não desista. Continue mantendo, porque frequentemente as impossibilidades e improbabilidades de Deus são respondidas por meio da oração. Na verdade, esta é uma ordem do Senhor: orai, buscai e batei.
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ele nos diz que por meio da oração é a maneira que Ele responde os impossíveis e improváveis da nossa vida. Diz o texto que o anjo, ao dizer porque a tua oração foi ouvida, ele diz qual era o motivo da resposta, qual era o tema da resposta. É que Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A consequência disso, o anjo previu, é que em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, no Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Toda essa parte que eu li em contínuo representa uma outra verdade sobre o significado de Deus cumprir todas as promessas que Ele faz. É que muito mais do que os limites da nossa compreensão, preste bem atenção nisso, quando eu peço algo a Deus, Deus é infinitamente poderoso para nos dar infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o apóstolo Paulo diz. O que é que Isabel queria? Um filho, qualquer um, Senhor. Ele não precisa ser grande. O que eu quero mesmo é tê-lo nos braços. O que eu quero mesmo é amamentá-lo no peito. O que eu quero mesmo é ter a alegria de cuidar de uma criança. Pode ser qualquer menino, pode ser qualquer menina. Na verdade, Senhor, sabe aquela coisa, o que eu quero é ter aquela sensação de ser mãe, a alegria de ser mãe. Aí Deus diz, não vai ser assim não, vai ser mais do que você imagina, vai ser mais do que você pensa, vai ser muito mais. Esse filho, ele será motivo de muito prazer e alegria para você, é verdade, conforme você está pedindo aí no seu coração. Mas muitos, veja o verso 14, muitos além de ti se regozijarão com o seu nascimento. Esse menino vai ser motivo de alegria não somente para você, Isabel, ele vai ser motivo de alegria para muitos. E o anjo explica por quê. Porque ele será instrumento, veja o verso 16, de conversão de muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele terá um papel singular na história da redenção. E por que esse papel é singular? Porque se você for agora, lá para o Antigo Testamento, e ver os últimos versículos da profecia de Malaquias, você vai perceber que essa expressão, para converter, que está no verso 17, para converter o coração dos pais aos filhos, é uma expressão que aponta para o Messias. Malaquias lá diz que o papel do Messias será converter os pais aos filhos e os filhos aos pais, o que significa preservar a sua aliança e cumpri-la, porque de uma geração para outra, filhos podem se rebelar contra o Deus de seus pais, e os pais não serem capazes de passar essa mensagem para frente e toda a fidelidade da aliança ser quebrada. Uma das formas de compreender a obra de Jesus é cumprir as promessas da antiga aliança, fazendo com que um povo que naquela época, é só lembrar do que viria a acontecer com o próprio Senhor Jesus por mão dos sacerdotes, que aquela religião já corrompida pudesse ser reposta no seu devido lugar, lembrando a aliança. E que maneira mais maravilhosa do que preservar a aliança, fazê-la viva, do que quando pais são convertidos aos filhos e os filhos aos pais, criando um contínuo da revelação. Aqui a ênfase não é de relacionamento pai e filho e pai em primeira instância, mas é de continuidade da revelação. Pois justamente essa profecia que está lá em Malaquias, no final da sua profecia, é citada pelo anjo, dizendo que João
seria instrumento para isso. Que esta obra de conversão já seria obra pela qual Deus usaria João Batista. E de fato acontece, como nós vemos no relato posterior. Antes mesmo de Jesus vir, João preparou o caminho como a voz que clama no deserto, e a pregação dele é: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, convertam os seus corações. Ele foi instrumento para além das expectativas que Isabel tinha. Ele cumpriu não apenas aquela alegria que Isabel gostaria de ter, ele cumpriu a alegria daquela geração, daquele povo que em 400 anos já estava entristecido, porque Deus aparentemente havia esquecido. E aqui nós descobrimos que Deus, quando faz coisas impossíveis e improváveis, a dimensão da repercussão do que Ele faz vai além da necessidade imediata que eu tenho e pela qual eu peço a Ele que faça, como falei no primeiro momento. Ele quer fazer mais, Ele quer fazer para além, Ele quer abençoar outros. A esfera de influência começa certamente com aquele que ora e Deus de maneira impossível realiza, mas isso, como ciclos concêntricos, vão se espalhando e muitos são abençoados, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para isso, no entanto, há um terceiro aspecto, é que o fato de Deus fazer de maneira improvável e impossível não significa que não haverá um compromisso daquele que é recipiente desta graça impossível e improvável. Havia um ato de consagração implícito aqui. Veja o que ele diz: ele será grande diante do Senhor, verso 15, mas ele diz uma série de regras para que quando João crescesse, ele tivesse que cumprir, e para isso os pais tinham que ter consciência disso. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e assim será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. O que isso significa? Você já deve ter ouvido falar de alguns personagens, o mais conhecido e famoso do Antigo Testamento, Sansão, o juiz. É o nazireu, ou nazireado. Os nazireus não eram sacerdotes, eles não eram reis, eles não eram profetas, mas eram meninos que eram consagrados desde o ventre materno para Deus, de alguma maneira, usá-los com alguma missão. Não se cortava os cabelos deles, eles não tomavam, quando adultos, nem vinho nem bebida forte. Era uma maneira de dizer assim: eles estão separados. Aquilo que seria natural que outros tomassem, para eles não. Eles têm uma restrição específica que tem a ver com aquilo para o qual Deus os chamou desde que gerou no ventre de suas mães a vida de cada um deles. Se você já ouviu o famoso livro Uma Vida com Propósito, eu posso dizer, o nazireu era uma vida com propósito. Na verdade, todos nós somos uma vida com propósito, porque mesmo que não sejamos nazireu, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Mas o nazireu era especificamente uma vida com propósito. Ele já nascia para ser nazireu. Isso não trouxe tristeza a Isabel, porque tudo que Isabel queria, tudo que Zacarias queria, era um filho consagrado a Deus, já que eles eram justos diante de Deus. Mas isso nos ensina algo, que não é condição para que Deus abençoe, mas é expressão de, uma vez abençoado, entendermos qual é o propósito que Deus nos dá quando nos abençoa. E aqui, irmãos, pouco importa qual é a bênção. Algumas vezes eu fico pensando assim: eu peço a Deus algo que para mim é impossível. Deus me surpreende, dá aquilo que é impossível e ainda mais abrangente, mais generoso ainda. Mas eu acho que aquilo é meu, que o carro melhor é meu, que o apartamento melhor é meu, que o emprego melhor é meu, que a posição melhor é minha, que as oportunidades que Deus abriu são minhas. Mas, queridos, eles não são suas, nenhuma dessas coisas. Na verdade, para ser sincero, nem a sua vida é sua. Ele dá todas essas coisas como um meio e não como um fim.
E fica muito claro que quando Isabel pedia a Deus um filho, era natural que ela dissesse: é meu filho, eu quero amamentá-lo, eu quero entretecê-lo, eu quero criá-lo, é meu filho. O senso de maternidade dela dizia que era dela, mas antes de ser dela, era de Deus, para o propósito de Deus. E era preciso que ela entendesse isso, porque os maiores dons e os maiores privilégios que Deus nos dá implicam em grandes e maiores responsabilidades ainda mais, em grandes e maiores consagrações ainda maiores do que aquelas corriqueiras. Se Deus quer fazer algo extraordinário com você, vai implicar em um ato de consagração extraordinário, porque quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Isabel sabia as implicações de ser nazireu. O que ela não imaginava era o caminho difícil que João teria. Se você depois ler a história de João Batista, você vai descobrir que João foi decapitado e sua cabeça foi oferecida ao poderoso da época, filho de Herodes o Grande, que enciumado, na verdade afrontado pela pregação dura que João fazia, dizendo que ele estava com a mulher do seu irmão. Herodes teve 4 filhos, e um deles tomou a esposa do irmão para si, e era uma situação corrompida moralmente. Logo eles que deveriam ser como reis, padrões para a população. E João Batista dizia na cara de Herodes que ele estava errado, que era pecado. E a maneira como ele resolveu o problema foi cortando a cabeça de João. Eu não sei, a Bíblia não diz se Isabel ainda estava viva a essa altura, provavelmente não. Ela já era idosa. João, acontece isso por volta dos seus 30 anos, já mais velho. Mas Isabel sabia que aquele caminho de consagração era sem volta, que Deus dá grandes privilégios e exige grandes consagrações a Ele. E por isso, quando Zacarias ouve: olha, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, a missão claramente pareceu para aquele sacerdote muito grande. E por isso, quando ele diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, Zacarias entendeu que estava diante de um profeta, que Deus havia lhe dado um profeta para cumprir as profecias de Malaquias, como precursor do Messias, que obviamente seria o grande cumprimento de todas elas. No verso 17, Deus, no entanto, e que fique claro isso, não exige de você algo que você não tem para dar, ou não lhe capacita para isso. Veja que no verso 17, ao mesmo tempo que ele diz que é uma grande obra, com um grande propósito, que exige uma grande consagração, mas também existe uma grande capacitação, porque ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Essa expressão significa que olhe Elias e o que ele fez, pois João Batista terá a mesma ousadia, o mesmo poder, a mesma unção. Acontecerá por meio de João aquilo que aconteceu, ainda mais ainda do que aconteceu com Elias, porque ele cumprirá a conversão do coração dos pais aos filhos, converterá os desobedientes à prudência dos justos, verso 17, e habilitará para o Senhor um povo que ele vem preparando. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. A pergunta que surge no coração de Zacarias, e que é a pergunta mais natural diante das improbabilidades e impossibilidades, é: como é que eu saberei disto? Coloca diante de Deus a impossibilidade, porque eu sou velho e minha mulher já avançada em dias. Aí o anjo se revela, verso 19: eu sou Gabriel, eu sou aquele que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. O anjo apresenta suas credenciais. A palavra ângelo significa mensageiro, enviado.
O que é que o anjo apresenta? Veja quem é meu chefe no meu cartão de visita. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, assistindo-o, e foi Ele que me enviou. Agora, não tem como eu dizer antecipadamente como vai ser. Então, para que fique claro, e um sinal, tu ficarás mudo, verso 20, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Enquanto o anjo fala isso para Zacarias, o povo, verso 21, estava esperando e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, porque era um tempo normalmente já específico. Mas ao sair, diz o verso 22, ele não lhes podia falar, e então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo, como um sinal diante da multidão. Terminou os dias do seu ministério, verso 23, e ele voltou para casa. Passados esses dias, há uma interconexão de duas narrativas. Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens. Lucas corta a cortina dessa parte da narrativa e abre agora que no 6º mês, enquanto isso estava acontecendo com Zacarias e Isabel, o mesmo anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e ele vai descrever o nascimento de Jesus. Descreve o nascimento de Jesus. Maria também se perturba, veja a similaridade, verso 29, pôs-se a pensar no que significaria essa situação. O anjo também diz a Maria, assim como disse a Zacarias: não temas. Também mostra que é uma graça que ele havia lhe dado. Faz a promessa da concepção de um filho. Diz a partir do verso 32 quem ele será. Será o Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, do mesmo jeito que fez as promessas a Zacarias sobre João. E Maria faz uma mesma pergunta: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. O anjo diz como é, e aí, para argumentar ainda mais, no verso 36 faz referência ao nascimento de João. Diz: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E conclui: porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Você consegue entender que o nascimento de João foi argumento complementar usado por Gabriel para Maria aceitar a missão de ser mãe do Redentor? Porque é exatamente isso que Lucas está dizendo. Com as devidas diferenças, o que Deus pode e deseja fazer de impossível e improvável na sua vida, porque para Ele não há impossível em todas as suas promessas, ainda que não tenha a singularidade do nascimento de Jesus Cristo, que é único, obviamente, mas o que Deus quer fazer pode ser usado por Ele mesmo para alimentar a fé de outros, porque você passará a ser como uma espécie de outdoor da graça e do poder de Deus. Muitos verão e dirão assim: se aconteceu com ele, se Deus fez com ela, Ele pode fazer comigo também. É nessa hora que a maneira improvável e impossível de Deus acaba sendo uma proclamação por seu intermédio para a vida de outros. Queridos, a cada ano, e Deus deve ter um propósito em ter permitido assim, o Natal é a última celebração antes de um novo ano. Aqui eu não vou entrar nem na discussão dos calendários que fazem com que o Natal tenha sido posto no dia 25, perto do dia 31, que na verdade é algo simbólico apenas para o mundo ocidental, porque para o mundo oriental, eventualmente, muitas culturas vivem em outros calendários.
Mas para nós que Deus colocou nesse tempo, nessa história, nesse lugar, do lado de cá do mundo, todos os anos, como eu costumo falar, certas coisas se repetem. E uma delas, obviamente, é o calendário, mesmo aquelas datas móveis. O que não é o caso do Natal, nem do Ano Novo, que sempre é no dia 25, sempre é no dia 31 de dezembro. E nesse caso, 25 e 31 estarem juntos, parecem que nos fazem pensar em duas direções: no que passou e no que está diante de nós. No que passou, porque invariavelmente nós começamos a fazer uma retrospectiva, nem que seja mental, dos sonhos que se realizaram e se frustraram, dos planos que tínhamos e tivemos que abandonar, e alguns deles, talvez menos ou mais, não sei, se cumpriram. E naturalmente nós somos misturados a pensar com o passado naquilo que se projeta para o futuro. Quando estivermos aqui no dia 31, às 22 horas, começarmos o nosso culto, e chegarmos à meia-noite, e já ajoelhados diante do Senhor, colocarmos as nossas orações pelos impossíveis e improváveis que não aconteceram em 2022, mas que nós teremos a ousadia de insistir com Deus para que aconteçam em 2023, se ainda for dentro da vontade dEle. Nós teremos que lembrar que o que alimenta isso são dois registros do calendário. Um que não é tão tradicional para nós e que deveria se tornar, que é o Dia de Ações de Graças. A gratidão do Dia de Ações de Graças nos ensina que as mãos que se levantam para agradecer, abertas, são as mãos que podem ser cheias, e mãos fechadas que não agradecem, permanecem vazias, porque permanecem fechadas. Mas é no Natal, depois do Thanksgiving, da gratidão ao Senhor, do Dia de Ações de Graças, que deve nos lembrar que para Deus não há impossível em suas promessas, inclusive no ano vindouro. Então, que esses dias, mais do que celebrações que todos nós podemos fazer com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, alimentemos a nossa fé com o relato da redenção, porque é o relato que diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Zacarias e Isabel se tornaram pais, e como veremos, Maria recebeu a graça de ser mãe do Redentor. Se você encontrar em toda a história duas coisas mais impossíveis do que essas, talvez elas pudessem ser inspiração para você. Para mim, elas são as coisas mais inspirativas para a minha fé. Que o improvável aconteceu, que o impossível Deus fez acontecer, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar por isso? Quem sabe é a hora de você balbuciar diante de Deus aquilo que você considera improvável, impossível, mas que Deus pode realizar, como realizou na vida de Zacarias e Isabel. Curva a sua cabeça por um instante, coloque a sua vida diante de Deus, ofereça nesse momento a sua oração ao Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, quem somos nós para duvidar do que Tu podes fazer? Tu podes criar todas as coisas do que não existia, pela simples palavra do Teu poder, como já fizeste quando criaste todo o universo. Ainda hoje Tu podes chamar à existência aquilo que é mais improvável e mais impossível para nós. Por isso eu te rogo, não queimando incenso na Tua presença, mas intercedendo, não apenas por mim, mas também pelos meus irmãos que escutam essa palavra que o Senhor trouxe para nós, para que o Senhor faça, ó Deus, o improvável e o impossível pelo qual temos pedido no secreto das nossas orações, porque não há impossível para Ti e nós cremos nisso. Que a história do nascimento de João
e mais do que isso, a história da redenção de Jesus por meio do seu Natal, possam nos inspirar nesta manhã a não desistir de orar, a continuar apresentando a Ti as nossas orações, a sermos surpreendidos, ó Pai, pela amplitude da Tua resposta, que traz alegria não apenas para nós, para outros tantos. A não intimidados sejamos, ó Pai, pelos atos de consagração decorrentes desta grande graça e poder do impossível acontecer, mas entendamos o propósito de tudo aquilo que o Senhor faz por nós, seja material ou espiritualmente. Ó Deus, faz com que nossa pequena resposta para um grande desafio, pequeno para Ti, enorme para nós, também possa ser inspiração a outros, de tal maneira que, mudos, nós possamos chamar a curiosidade de tantos, para quando abrirmos a nossa boca, cantarmos o mesmo cântico de Zacarias e exaltarmos o Deus que faz impossíveis e improváveis por nós. Abençoa, ó Deus, aí no coração de cada um de nós, alimentando a nossa fé, porque para Ti não há impossível em todas as Tuas promessas, e por isso nós Te agradecemos desde já, porque elas se cumprirão conforme a Tua santa vontade, e nós Te daremos toda a honra, glória e louvor que Tu és digno de receber. É assim que nós Te oramos, ó Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.